Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Nos últimos tempos, com certeza você já viu nesse mundo das redes sociais alguém compartilhando ou usando como foto de perfil ou de capa imagens medievais. Seja um cavaleiro cruzado, seja alguma pessoa muito importante daquele tempo, seja alguma pintura relembrando alguma batalha, você com certeza já viu isso e, muitas vezes, alinhados a perfis mais conservadores ou à direita. Mas, afinal de contas, por que algumas pessoas então, e inclusive alguns movimentos políticos, estariam utilizando desses símbolos medievais hoje em dia? E antes de seguir, já sabe, já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e se gostou, compartilha com os amigos. E pessoal, um grande agradecimento meu pelos 400 inscritos que conseguimos nessa última semana. Muito obrigado por apoiarem o canal Direto do Forno e essa iniciativa de disponibilizar conteúdo acadêmico de forma didática e também povoando as redes. Dito isso, vamos que vamos! O vídeo de hoje não vai ser sobre Idade Média em si. Eu já fiz um vídeo sobre isso, ficou bem legal, dá uma olhada aqui no card para vocês verem. Mas o que eu vou fazer é analisar as representações da Idade Média. Os acadêmicos chamam isso de medievalismo. Estudar como a Idade Média foi representada, como ela foi utilizada por indivíduos, grupos, governos, justamente para sustentar certos pontos de vista do presente da pessoa que está utilizando ela. Uma coisa que eu sempre reafirmo aqui no canal é que a história não flutua, ela não paira acima de nós como uma verdade ululante, para usar uma palavra difícil. A história, ela sempre depende de um intermediário. Seja você que gosta de lembrar do seu passado ou investigar o passado por si só, seja o historiador que utiliza das suas ferramentas para investigar o passado ali bonitinho. O importante é que a história sempre está dependendo da visão de alguém. E muitas vezes, para não dizer sempre, ela existe, a investigação histórica existe para responder uma vontade ou uma questão do presente. É com o presente, com o olhar do presente, que a gente investiga o passado. E a Idade Média não foi diferente disso. As pessoas, os grupos que vão conceituar e vão falar que existe uma Idade Média, estavam ali, nos séculos XV e XVI, justamente dando narrativas, dando algum sentido temporal para sua própria existência. Esses grupos vão ficar conhecidos como humanistas. E muitos deles pensavam que naquele momento que eles estavam vivendo, de grande esplendor cultural, artístico, comercial, urbano, político, eles estavam voltando ao esplendor do que foi a Idade Clássica, a Antiguidade, composta principalmente dos ensinamentos e características dos gregos e romanos. Eles pensavam o seguinte: existiu essa época de ouro e agora nós estamos vivendo essa época novamente. É nesse momento que vai surgir o termo renascimento. Justamente esse renascer, esse nascer de novo, esse voltar no passado e trazer características para o presente. Porém, entre a antiguidade e o momento que eles viviam, século XV e XVI, tinha um vácuo. E esse vácuo eles acabaram preenchendo, chamando de Idade Média. Mas não apenas colocando a Idade Média como um meio, um caminho, uma ponte entre a antiguidade e o tempo deles. Não. A Idade Média, ela também foi caracterizada como um tempo de decadência, um tempo de tristeza, de pobreza, um momento que as artes e a intelectualidade afundou. Aí, não à toa, muitas das interpretações que a gente tem da Idade Média vêm nesse pensamento que foi feito por esses humanistas e depois vai ser continuada por intelectuais iluministas dos séculos XVIII e XIX. Eles vão colocar que, como a Igreja Católica mandava em tudo, era um tempo de terror, de censura, de inquisição. Então, essa propaganda se misturava com alguns fatos e acabaram fazendo a imagem que a gente tem hoje, de Idade Média. Mas não pense apenas que a Idade Média é colocada como uma coisa ruim. No século XIX, momento de romantismo, de nacionalismo, vários países da Europa estavam indo atrás de mitos fundadores, alguma coisa cultural que gerasse a identidade nacional. E nisso, heróis, generais, reis da Idade Média acabaram sendo os pais fundadores das nações. Dessa forma, um exemplo maravilhoso é Carlos Martel, o cara que na Batalha de Poitiers foi levantado como fundador da civilização ocidental. Era o cara que garantiu a proteção da França e dos países que tinham herança romana, impedindo que muçulmanos continuassem as suas guerras e dominassem a Europa.
Isso vale para Carlos Magno também na França e para outros heróis em Portugal, na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, enfim. A questão de você levantar a Idade Média como um berço desses heróis, desses santos, desses intelectuais ligados à igreja, também foi usado de forma positiva. Mas, gente, não pense que esses grupos políticos, esses intelectuais, esses pensadores, estão apenas fazendo mitos fundadores e levantam a bola da Idade Média para isso. Não! Eles estão também desconfortáveis com a própria modernidade. Gente, pensa, século XIX. Revolução Industrial, movimentos sufragistas, novos movimentos artísticos, novos movimentos políticos, as cidades mudando, acompanhando o ritmo dos navios a vapor, da eletricidade, das locomotivas. A gente estava vendo uma nova mudança das cidades, de saneamento básico, de como se portar, de moda. Era uma coisa muito louca. E também dava muitas questões. Muitas pessoas estavam se sentindo incomodadas com tudo indo mais depressa. Um exemplo também para eu falar dessas questões da modernidade é o Tolkien. Galera, quem já leu O Senhor dos Anéis ou viu os filmes, já reparou em alguns detalhes que o Tolkien ele acaba dando uma certa glorificada nos campos, no estilo de vida mais calmo, muito bem representado pelos próprios hobbits e pelos entes também, porque são árvores, né, falantes, então a aliança ecológica está muito clara, mas ele também dá um caráter muito ruim, negativo, para a indústria e para esse consumo de massa, para essa produção de massa, melhor dizendo, o que é muito simbolizado pelo mago Saruman, que é um cara que vai fazer uma produção gigante de orcs industrial e está lá aliado ao Sauron, que é o vilão da série, o deus caído, que queria muito poder. Então, são certas interpretações que a gente pode ter. O próprio Tolkien era de uma cidade de interior e ele mesmo retratava nos seus diários que se sentia incomodado com a fumaça das locomotivas e do carvão queimado invadindo as pacíficas cidades que ele tinha contato na infância. Os vilarejos, o estilo de vida das cidades povoando o que era o interior inglês. Então tem toda essa dinâmica. E é muito curioso porque o Tolkien ele vai ser o maior precursor desse gênero de fantasia, dialogando realmente com dragões, com elfos, com toda uma mitologia que era feita no folclore popular europeu. E isso também dialoga muito com uma valorização de reis, de batalhas, de histórias épicas. Não à toa, muitas vezes a gente pensa com a Idade Média só apenas com cavaleiros, com pessoas lutando de forma heróica, muitas vezes com um caráter quase de Rei Arthur. Não à toa, o Rei Arthur também é muito popular, mas isso eu não vou abordar aqui tanto. Mas essa imagem heróica e não pecadora, melhor dizendo, que acaba vigorando e populariza os arquétipos, os estereótipos de um herói. Muitas obras que virão depois, que vão fazer essas grandes aventuras, como o próprio George Martin no Guerra dos Tronos, ou na própria J.K. Rowling no Harry Potter, vão acabar dialogando com essa fantasia gerada e com essas características que o próprio Tolkien faz. Claro que o Martin e a J.K. Rowling, por exemplo, estão abordando outras coisas, dialogando também com o seu próprio tempo, ainda mais porque é uma literatura mais recente, assim como outros escritores também estão pensando a fantasia de outras maneiras, como por exemplo Bernard Cornwell, que vai acabar realmente fazendo escritos ficcionais muito mais duros, colocando a sujeira das guerras, esse tipo de coisa. Então, alguns detalhes mudam, mas a herança, a volta à Idade Média, está bem representada no que o Tolkien inaugurou. E uma coisa que eu tenho que falar aqui é que essa literatura medieval, assim como futurista, assim como outras ficções, representa umas certas fugas. A gente lê para querer se aventurar, para querer conhecer novas histórias, pensar de jeitos diferentes, aumentar nossa bagagem. É legal. O que eu estou falando aqui é como esses pensamentos compõem narrativas, que as pessoas acabam utilizando para fazer coisas no mundo real. Um exemplo disso é o que eu comecei o vídeo fazendo. Por que estão relembrando tanto da Idade Média nos dias de hoje? E para isso, eu tenho que falar da década de 1990. Gente, globalização, informática, digitalização do mundo. Autores como Marshall Berman, Zygmunt Bauman, Manuel Castells, desde a década de 70, já falam como o mundo estava agindo um pouco depressa demais e as consequências públicas que a gente teria. Novas mudanças, novas organizações sociais que, para o bem e para o mal, a gente teria que conviver. E estamos convivendo. Assim como a globalização e a internet, por exemplo, possuem grandes benefícios, a gente também encontra muito desconforto. Esse desconforto, gente, volta a tudo que eu falei.
Os humanistas e depois os iluministas, eles se colocavam nessa defesa quase de progresso. Os iluministas, incrivelmente mais, porque eles realmente usavam a palavra. Mas ambos utilizavam essa valorização do espírito crítico, das liberdades, para falar que eles estariam vivendo no melhor dos mundos, contra essa herança maldita dos conservadores e tradições que ainda vigoravam em seus tempos, que a Idade Média representava como início e estava lá ainda com capilaridade, colocando seus tentáculos no pensamento que esses ditos progressistas teriam que enfrentar. Os conservadores não apenas reagiam em relação aos progressistas, eles também tinham as suas políticas, as suas estruturas de pensamento conservadoras que valorizavam o que eles enxergavam de bom. Dessa forma, esse pensamento progressista e conservador foi, ao mesmo tempo que virando uma dicotomia, também moldando muitos debates que a gente vai ter no século XIX e XX. Óbvio que o progressismo e o conservadorismo não são os mesmos dos séculos XVII, XVIII, XIX, XX, mas eles acabam dialogando em formulações políticas com os problemas de seu tempo e, claro, levantando, se inserindo num passado. Dessa forma, tanto os progressistas quanto os conservadores lembram muito de autores, de pensadores que utilizavam de suas próprias representações para pensar o mundo. Então é um eterno realmente, olha lá, fulano disse no século XIX que a gente tem que valorizar a liberdade de expressões, outro fulano falou que a gente tem que corrigir o passado porque tem muita coisa histórica errada, essas questões. E no Brasil, uma formulação mais sólida que acontece nisso é justamente a produção do Olavo de Carvalho. Nos anos 90, ele vai trabalhar muito, justamente começando com essa ideia de manipulação cultural, de manipulação comercial, que dialogava muito com obras de conservadores americanos, que estavam descontentes com essa globalização, com essa abertura sem moral, digamos assim. E não à toa, o Olavo de Carvalho sustenta sempre nas suas interpretações que a gente tem que valorizar os pensadores antigos, tanto da antiguidade clássica, como Aristóteles, como Platão, quanto os medievais, quanto Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, entre outros. Essa valorização dos clássicos é realmente uma posição que vai sendo sustentada por ele, mas também dialoga com outros pensadores conservadores que o Brasil já teve. Assim como com a tradição mais erudita que o Brasil tem, de realmente valorizar pensadores, os seus conhecimentos de forma completamente erudita, quase endeusando os autores. E aconteceu muito com o Olavo. Tanto que muitas das posições que a gente tem hoje conservadoras acabam vindo dos ensinamentos dele. Realmente ele conseguiu fazer a cabeça da grande parte da direita hoje em dia. Mas aí tem a questão. Muitas das coisas que ele fala, como eu disse, embasam em representações. A sua própria visão é uma narrativa, é uma representação criada no que ele entende por certo. A questão é que muitos setores políticos, a partir dos anos 2000, vão dando atenção a esse autor, aos seus ensinamentos, e acabam engendrando em alternativas políticas, que é o que nós temos, por exemplo, hoje com o governo de Jair Bolsonaro, com pautas mais conservadoras. E nisso, muitos entusiastas do governo acabam, principalmente nas redes sociais, juntando essa questão da mobilização política com os ensinamentos do velho Olavo e também de uma grande tradição conservadora, para lembrar e utilizar de símbolos e características medievais nos seus perfis. É uma grande questão, é muito interessante, porque a própria modernidade está ali, permitindo o acesso à digitalização, à mobilização no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, e, ao mesmo tempo, existe uma certa negação moral por parte desses conservadores. Essas redes sociais são erradas. A internet, como a gente conhece hoje, era muito mal. E nisso, dentro das mídias sociais e digitais, nós temos pessoas com fotos de cavaleiros cruzados, com perfis relembrando artistas, ou pensadores, ou intelectuais da antiguidade clássica ou da antiguidade medieval, e nós temos essa representação. Esse é o uso político que acaba acontecendo hoje. Pessoas dialogando com os problemas do seu tempo, dialogando com autores também do seu tempo, que também acaba dialogando com uma tradição conservadora, que já utilizava dessas representações e narrativas antigas, e aí a gente tem uma completa tradição. E essa tradição intelectual vai virar uma tradição política e o pessoal vai defender isso com unhas e dentes e, se possível, aniquilando o inimigo. Essa é a imagem que você tem dos tradicionais que colocam imagens de cruzados. É você aniquilar o inimigo, principalmente os progressistas, comunistas, esquerdistas, e realmente aniquilar, não conviver com ele porque ele só traz o mal, e colocar você numa posição
boa, de defesa das tradições boas, da defesa dos bons pensadores, e muitas vezes colocados em junção com o cristianismo. Em menor grau, a gente vê até setores progressistas fazendo isso em reação aos conservadores. Porque, afinal de contas, se eles acabam se colocando como cruzados, como os defensores de algum ideal de cristandade, de valorização das ideias clássicas, de realmente um mundo com ordens, que era muito melhor do que esse mundo vazio, moderno e sem sentido que é hoje, e quantas vezes você já não ouviu isso, essas pessoas progressistas estão reagindo com a política, que vocês já devem ter visto também, das bruxas. As bruxas que vocês não conseguiram queimar. Netas das bruxas, melhor dizendo. Que acaba encontrando eco em movimentos feministas, em interpretações também mais disruptivas, lutando contra essa visão conservadora, colocando as bruxas, não como, criando até um mito sobre elas, na verdade, como as bruxas sendo pessoas que lutavam contra a opressão desde sempre, o que também não deixa de ser uma narrativa. Mas acaba que é isso, galera. Da direita, da esquerda, do conservadorismo ao progressismo, a Idade Média acaba ainda sendo muito atacada, mas também muito representada. A gente vê séries de fantasia, a gente lê livros embasados nisso, a gente faz política embasada no passado. É importante entender, afinal de contas, como essas narrativas foram criadas, como as pessoas criaram isso no começo, principalmente, e como, depois disso, as pessoas foram usando dessas imagens para entender o próprio tempo. Essa é a grande questão. A gente sempre tem que entender que a história está no passado, ela já aconteceu, mas ela é sempre acessada pelo presente. Galera, muito obrigado.